Sejam bem-vindos a mais uma continuação daquela nossa série sobre como a economia funciona e hoje a gente vai falar sobre o PIB. Vinheta. Meu irmão, começando logo que hoje eu não tô com enrolação, eu quero passar conteúdo e eu quero te fazer entender o que é o PIB. Vamos lá. O PIB foi criado para medir a nossa economia. Ele é um termômetro da nossa economia. PIB significa Produto Interno Bruto. Pense comigo o seguinte, para o nosso país crescer, é necessário criar riqueza. Ele vai medir a nossa riqueza. Então é importante frisar uma coisa, cara, que PIB é criação de riqueza, não o tanto que um país tem de riqueza, porque tem muita gente que pensa assim, ó, o Brasil é um país muito rico, o Brasil tem minério, o Brasil tem Amazônia, nós temos muitos recursos naturais. Tá certo isso? Tá certo, cara. Nós temos muitos recursos naturais, nós temos Amazônia, nós somos muito ricos em minérios, mas ter riqueza não significa criar riqueza. O PIB, ele é a criação de riqueza. Não é o nosso estoque de riqueza. Você tem um estoque de riqueza, mas você não criou riqueza com aquilo. Então é importante frisar que o PIB é criação, não estoque de riqueza. Então vamos lá, cara. Como a gente mede o PIB? O IBGE calcula o PIB da seguinte forma. O PIB é igual a C mais I mais G mais NX. A gente vai destrinchar todos esses aqui para você entender melhor cada compartimento do PIB. O que cada uma dessas letrinhas representa nessa equação. Então vamos começar lá. Primeiro a gente vai começar pelo C, que vem de consumo das famílias. Então você deve estar se questionando, cara, se eu fosse o presidente do país, ou se eu fosse algum membro do Conselho Monetário, eu iria imprimir mais dinheiro. Porque se eu imprimir mais dinheiro, as pessoas terão um estilo de vida melhor, as pessoas irão consumir mais, todo mundo ia ficar mais feliz e a gente ia crescer o nosso PIB. Só que, se eu te falar uma coisa, cara, se você fosse esse tipo de líder, você seria um péssimo líder. Por quê? Se a gente tem um crescimento vindo apenas da parte do consumo, vai ter mais pessoas consumindo a mesma quantidade de riqueza que foi produzido ou que se tem. Ou seja, o preço das coisas vão tender a sumir e a gente já entende muito bem isso como inflação. Então, cara, não é viável, não é uma alternativa viável crescer o PIB e tão somente só pelo consumo, porque isso aí ia dar merda. Tá, mas agora beleza. Vamos focar então nos investimentos da empresa, né? Das empresas. Vamos focar na letra I da nossa equação. A gente vai estimular os investimentos das empresas. As empresas produzindo mais, vai ter mais dinheiro, vai ter mais consumo, vão abrir mais fábricas, vai abrir portas de emprego na nossa economia e vai ter uma grande quantidade de produtos a serviço da nossa sociedade. Ou seja, vai ter mais produtos e por essa grande quantidade de produtos, os produtos vão se tornar mais baratos, porque a oferta é grande. Então, as pessoas vão consumir produtos mais baratos e isso aí vai acabar, por consequência, aumentando o nosso PIB e aumentando a nossa riqueza. Vai dar certo? Então, cara, a gente tem que conversar sobre isso. Não vai funcionar. Tira isso da sua cabeça. Se a gente crescer os investimentos das empresas por estímulos governamentais, por apenas produzir mais sem que exista uma demanda para aquilo, nós acabamos, cara, canalizando o capital. Ou seja, a gente acaba deixando o dinheiro parado. Por quê? Porque esse dinheiro parado vai ser um investimento ineficiente, vai ser um investimento que não tem uma demanda para aquilo. Então, a gente acaba meio que perdendo dinheiro, a gente acaba canalizando o capital, congelando o dinheiro. Então, isso aí não é viável, não é saudável para a economia e nem saudável para aumentar o nosso PIB, para criar mais riqueza para a nossa economia e nem para o nosso país. Você quer um exemplo disso, cara? Um exemplo muito recente, mano. A crise de 2008 nos Estados Unidos, causada pelas subprimes. Quem não sabe, subprimes foi uma crise que aconteceu em 2008 que abalou o mundo inteiro, cara. Por quê? Ela aconteceu no cenário imobiliário, no mercado imobiliário americano. O que aconteceu? Teve um estímulo do governo no mercado imobiliário. Então, esse estímulo fez com que as empresas investissem muito capital, com que abrissem muitos empreendimentos imobiliários. E aí, cara, criou uma bolha. E como toda bolha, ela estoura. E o que aconteceu? Quando essa bolha estourou, muitas empresas quebraram, muitas famílias passaram por necessidades extremas, muito desemprego, e os Estados Unidos viveu uma crise comparado à crise de 29. Para quem não sabe, a crise de 29 foi uma das piores crises econômicas do mundo inteiro, e só para você ter noção como ela foi tão ruim, tão desastrosa, ela é chamada de a Grande Depressão, cara. Então a crise de 2008 foi sim comparada à crise de 29. Então essa crise de 2008 aconteceu por causa de um estímulo governamental descontrolado, fez com que as empresas investissem seu capital em investimentos imobiliários. E aí, cara, gerou essa bolha, estourou e a
afetou o mundo inteiro, cara. Você deve se lembrar, mano, até recente, 2008. Então, cara, isso traz um insight pra gente que só aumentar os investimentos das empresas não faz com que o PIB cresça, não faz com que a gente crie mais riqueza e tão somente não faz com que o nosso PIB aumente. Então também não seria viável, a gente já descarta essa alternativa. E vamos combinar uma coisa, cara, o ideal não seria a gente destruir riqueza, né? Então, tá beleza, então a gente já tentou aumentar o consumo, já vimos que não deu certo, já tentamos aumentar os investimentos das empresas e também vimos que isso não é viável. Tá, mas e se a gente focasse no G da nossa equação? Nos gastos do... Se a gente focasse nos gastos do governo, será que seria uma alternativa boa? Vamos ver. Vamos raciocinar. O governo gastando mais, ele pode criar empreendimentos, ele pode construir estradas, ele pode construir estádios, e isso seria investir em infraestrutura. Então, ele investindo em infraestrutura, ele causaria mais empregos para a sociedade, ele poderia investir em educação, ele poderia investir em saúde e segurança. Então, isso seria um pouco viável. Só que se a gente olhar para o outro lado, não. Há dois problemas que eu quero compartilhar com vocês nessa alternativa do governo. Primeiro é que todos os gastos do governo entram na nossa equação do PIB. Quando eu digo todos, é todos mesmo. Absolutamente todos. Então, se ele gasta com saúde, vai entrar? Vai. Se ele gasta com segurança, vai contar na equação? Sim. E se ele gasta com educação, vai entrar? Sim, cara. Todos os gastos vão entrar na nossa equação. Só que, se ele gasta 400 mil reais para bancar um almoço do STF, para quem não sabe, o STF é o Supremo Tribunal Federal, também vai entrar nessa equação. Ou seja, o governo gastando mais, há uma má gestão dos recursos, portanto são gastos ineficientes e isso não é viável, isso não vai dar certo. Gastos ineficientes, má gestão torna um país pobre, torna um país que não tem conceitos sólidos. Então esse seria o primeiro problema. O segundo problema, cara, é que o governo ele não gera riqueza. O governo ele só arrecada. Ele não tem capacidade de se sustentar sozinho. O governo arrecada riqueza a partir de impostos, a partir de produtos que as empresas vendem, a partir de serviços que as empresas prestam na sociedade, para poder bancar eles mesmos e a nossa sociedade, a nossa nação. E é aqui que mora um grande problema, cara. Porque se a gente pensar que o governo vai arrecadar tudo que a gente produz em forma de impostos, a gente está cometendo um grande erro. Faz um esforço e imagina uma seguinte situação comigo. Primeiro, você trabalha o mês inteiro. E aí tem uma lei aprovada que 30% de toda a sua renda vai ficar para o governo em forma de impostos. E 70% vai ficar para você. E a pergunta que eu quero te fazer é se você aceitaria trabalhar nessas condições? Cara, se você bem olhar, até que faz sentido, né? Porque, sei lá, 30% de imposto, 70% pra mim, pra minha renda, faz até sentido, eu até continuaria trabalhando. Mas agora imagina outra situação. Foi criada uma nova lei que diz que você vai trabalhar o mês inteiro e 70% da sua renda vai ficar pro governo em forma de imposto e 30% pra você. Você continuaria a trabalhar nessa situação? Impossível, né, cara? Tá, beleza, não, mas o que tu quer me passar com isso, cara? O que eu quero que você entenda, o insight que eu quero te passar, é que existe um limite do governo aumentar a carga tributária. Então, quando chega nesse limite, se ele aumentar mais a carga tributária, acaba acontecendo que ele não consegue aumentar a arrecadação, ele apenas se endivida. Isso traz a gente para um conceito de a curva de Laffer, cara, que diz que quanto mais você aumenta, uma hora você acaba diminuindo. Então, bora descartar também a opção de gastos do governo. Mas antes da gente passar para a nossa próxima variável da equação, eu queria te dar um dado aqui para você ver uma coisa, cara. De acordo com a OCDE, o Brasil é o país que mais tributa a produção. É o nosso país. E essa arrecadação, em sua maior parte, cara, acaba prejudicando as pessoas mais pobres. E aí, a gente tem um país como o nosso. E lembra que eu falei que o governo, quanto mais ele tenta aumentar, mais ele se endivida? Pois é, um outro problema está nesse ponto. E sabe como ele faz para pagar essas dívidas? Emitindo títulos de dívida. Sabe aquele título do Tesouro Direto que a gente investe nosso dinheiro, que eu sempre recomendo para você começar pelo Tesouro Direto? Pois é, aquilo é título de dívida. Ele está te emprestando dinheiro para poder custear a qualidade de vida da sociedade, está emprestando dinheiro seu, nosso, para poder pagar as nossas dívidas públicas. É assim que o governo lida com as dívidas. E a gente acaba se beneficiando disso. Essa é a nossa mente investidora. Ou seja, gente, quanto mais o tempo passa, mais o governo precisa tirar dinheiro da sociedade para poder não devolver em serviços, não devolver como infraestrutura, por exemplo, mas sim para poder financiar todo o nosso país.
Tá, beleza, cara, mas a gente falou de todas dessas variáveis, falta uma, bora analisar para ver se seria realmente viável a gente crescer o nosso PIB através dela. Que seria o NX da nossa equação. O NX, cara, ele é o balanço de exportação. Aí a gente pensa, tá, não deu certo da gente fazendo aquelas outras variáveis, bora tentar o seguinte. E se a gente exportar tudo que a gente produz? Tudo que a gente produz aqui no nosso Brasil de riqueza, a gente vende. Aí a gente vai estar lucrando mais, vai entrar mais dólar no nosso país, a nossa moeda vai ganhar mais valor em comparação às outras, e o nosso PIB vai crescer, a nossa economia vai crescer. Isso seria viável? Bom, não. Vamos pegar dados também para explicar isso, cara. O Brasil ele é o maior exportador de grãos do mundo, especialmente exportando soja. E o nosso principal parceiro comercial é a China. Então bora imaginar o seguinte, a gente produz todos esses grãos e a gente vende tudo para a China. E aí o que vai acontecer de verdade na prática? Se a gente exportou tudo que a gente produziu, quando a gente for ao supermercado para comprar soja, atrás de soja, a gente não vai encontrar soja. Se a gente encontrar, cara, ela vai estar muito cara. Uma coisa chamada de inflação. A soja vai estar em falta, com o que faz com que ela seja um produto escasso, com o que faz com que o preço dela aumente e com que a inflação aumente também. Aí eu te pergunto, isso faz sentido? Não, né? Tá, cara, e o que eu quis passar com esse vídeo aqui? Eu quis passar que não tem fórmula mágica para que a nossa economia, para que o nosso PIB cresça. O que eu tenho que passar aqui nesse vídeo é que tem que ter um equilíbrio entre todas essas variáveis aqui, ó, da nossa equação. E como não é uma fórmula mágica, a gente não tem que pensar em aumentar aquilo, aumentar só isso, tão somente aquilo, porque não vai dar certo. Então o meu objetivo com esse vídeo foi realmente te informar, cara. E se você gostou desse trabalho, eu só te peço uma coisa, cara, que vai levar meio segundo. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário e compartilha, cara, esse vídeo para mais pessoas, porque se for agregador para você, pode ser também que seja para essa pessoa. E isso vai ajudar o YouTube a levar meu trabalho para mais pessoas, e aí todo mundo fica mais informado, todo mundo fica feliz. E é isso, cara. Muito obrigado por assistir esse vídeo, e esse aqui é o Sobre Finanças, e meu nome é Inan Brandão.